governado pela palavra de Deus. Quero lhe mostrar o que acontece a uma nação quando seus líderes, bem como o povo de Deus deste país, rejeitam a Bíblia como voz divina do Senhor. Onde quer que a autoridade das Escrituras é removida, o caos rapidamente se sucede e o julgamento bate a porta. Eu não conheço uma só nação na terra hoje que seja governada pela santa palavra de Deus. Em muitos países muçulmanos, o povo se submete à autoridade do Alcorão e a palavra de Maomé é lei. Mas em nações supostamente cristãs, não existe tal sujeição à Sagrada Escritura. Certamente a nossa nação não se permite mais ser governada pela palavra de Deus. Nossos antepassados puritanos fundaram este país sobre a Bíblia, estabelecendo um sistema de governo para ser conduzido pela autoridade das Escrituras. Agora os nossos líderes empurram para o lado a palavra de Deus como se fosse um jugo de escravidão. Eles não apenas rejeitam a Bíblia, mas fazem todo o possível para removê-la de nossa sociedade. Agora é politicamente correto desprezar a santa palavra de Deus. Afirmo que é absolutamente fatal para qualquer nação rejeitar a autoridade da Bíblia e ignorar os avisos e súplicas das sentinelas de Deus. A América pode ser julgada por outros pecados em particular, mas por rejeitar a palavra de Deus como padrão, certamente traremos julgamento sobre a nossa terra. Alguns cristãos protestam dizendo: o nosso país é uma nação missionária. Se Deus nos julgar, quem vai evangelizar o mundo? Em certa época, o mesmo foi verdadeiro sobre Israel. Deus chamou aquela nação para ser uma luz para o resto do mundo. Ainda assim, apesar do incrível chamado de Israel, o Senhor trouxe julgamento sobre eles. E agora nosso país encara o mesmo julgamento. Se Paulo diz que todo o Antigo Testamento é inspirado para a nossa instrução nos dias de hoje, então o livro de Jeremias nos dá uma lição objetiva neste assunto de rejeição à palavra de Deus. Esta lição começa no 4º ano do reinado de Jeoaquim sobre Judá. Naquele tempo, Deus instruiu o profeta Jeremias para escrever todos os avisos proféticos que ele tinha feito nos últimos 23 anos. Naquele período, Jeremias tinha prevenido que um grande dia de prestação de contas estava chegando por causa do avô perverso de Jeoaquim, o mal conceituado e sanguinário rei Manassés. Manassés tinha transformado o templo num centro abominável de idolatria. Ele se interessou por feitiçaria e voltou-se para encantamentos, espíritos familiares e feiticeiros. Este homem mau desprezava a palavra de Deus, espezinhava suas leis e rejeitava seus mandamentos. As Escrituras dizem: Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 2 Reis 21, versículo 9. Além disso, as mãos de Manassés foram manchadas com o sangue de inocentes. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Versículo 16. O resultado foi caos para a nação e julgamento nas mãos de um Deus irado. O Senhor declarou: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações e agiu perversamente, e também a Judá fez pecar com ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Versículos 11 e 12. Eliminarei Jerusalém, elimina e o embora. Versículo 13. Deus estava dizendo: vou julgar a nação tão severamente que vocês pensarão que o mundo virou de cabeça para baixo. Nem os inimigos vão acreditar no que ouvirem sobre o que eu fiz com vocês. Mesmo que Manassés ao final se arrependesse,
Deus não iria cancelar o julgamento. Ele iria apenas retardar por um período. Não se pode negar que a nossa nação está num estado similar hoje. Nós derramamos o sangue de 30 milhões de bebês através do aborto. Como pode um Deus santo fazer vista grossa para este mar de sangue inocente derramado sobre estes 4.800 quilômetros de largura e 3.200 quilômetros de comprimento? Como ele poderia ignorar o dramático grito destas crianças mortas? Deus julgou Manassés por muito menos. O derramamento de sangue que a nossa nação causou através do aborto é mais do que aquele rei mau poderia causar em toda a sua vida. E agora nossa nação encara o mesmo julgamento que Manassés encarou, porque se recusa a fazer qualquer coisa para parar com o assassinato de bebês, que é feito até mesmo no final do terceiro trimestre de gravidez. Como pode este país continuar matando suas crianças antes de nascerem? Fazemos isso porque nos recusamos a acreditar no que a palavra de Deus diz sobre derramamento de sangue inocente. Se fôssemos uma verdadeira nação que crê na Bíblia, esta horrível tragédia nunca teria acontecido. O filho de Manassés, Josias, herdeu o trono e fez ele o que era reto perante o Senhor. 2 Reis 22, versículo 2. O filho de Manassés, Josias, tremia diante da palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando ascendeu ao trono, ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, seu tataravô, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. 2 Reis 22, versículo 2. Debaixo do reinado de Josias, o sumo sacerdote de Judá encontrou as sagradas escrituras num canto empoeirado do templo. Entregou o rolo a um escriba e o mandou ler para Josias. As escrituras nos dizem: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 11. Josias levou a sério a palavra de Deus, estremecendo em terror quando ouviu a leitura em voz alta. Ele percebeu: atingimos o ponto em que o pecado veio à exposição da luz, de que Moisés falou a respeito. Nós estamos debaixo de julgamento. E imediatamente Josias colocou-se debaixo da autoridade da palavra de Deus. O rei mandou representantes para a profecia Uda, perguntando: o que devemos fazer? A ira de Deus está contra nós por causa do pecado. Uda respondeu em essência: o julgamento que Deus prometeu sobre Jerusalém e Judá ainda está de pé. Mas por que você se humilhou e verteu lágrimas diante dele, quando ouviu o que ele disse? Você não verá o mal que ele prometeu trazer à nação. Versículo 15 a 20. Que palavra impressionante! Josias nunca veria o julgamento que teria de vir sobre Judá por causa do seu perverso pai, Manassés. Mesmo assim, este piedoso rei começou a colocar a nação conforme a palavra de Deus. Pelos próximos 31 anos, toda vez que ele aprendia um novo estatuto das Escrituras, ele se arrependia e colocava-se conforme o estatuto, e sua obediência levou Judá a um tempo sem precedentes de bênçãos e prosperidade. Por exemplo, quando Josias leu que o homossexualismo era errado, ele lidou com todos os sodomitas da terra. E quando descobriu que Deus detestava a idolatria, ele destruiu todos os altares pagãos e ídolos. Também quando aprendeu que Deus detestava sacrifícios humanos, ele acabou com tudo isso. Josias aderiu à palavra de Deus simplesmente porque a temia. Durante os últimos 19 anos do reinado de Josias, Jeremias começou a alertar a respeito do julgamento que ainda estaria por vir sobre Judá. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém
todo o mal que falei contra eles. Jeremias 35, versículos 15 e 17. Deus anunciara julgamento sobre Judá 27 anos antes. Porque estava trazendo julgamento agora? Porque ele sabia que o povo de Judá não compartilhava o zelo de Josias pelo Senhor. Não havia neles um coração genuinamente arrependido. Eles adoravam o Senhor com os lábios, mas seus corações estavam entregues à idolatria, pois lhes tenho falado, e não me obedeceram. Clamei a eles, e não responderam. Versículo 17. Acaso nunca aceitareis minha advertência para obedeceres as minhas palavras? Não me obedecestes. Versículos 13 e 14. Deus estava dizendo: chacoalhe o meu povo, Jeremias, perturbe seus corações. Talvez assim eles vejam seus maus caminhos e arrependam-se. Então poderei perdoá-los, purificá-los e restaurá-los. Esta é a razão pela qual Deus manda continuamente suas sentinelas para avisar seu povo. É porque Ele o ama. Seus avisos são simplesmente expressões da sua grande misericórdia. Ainda hoje, os cristãos não são diferentes do povo que Jeremias avisou. Como eles, nós clamamos: por favor, pastor, chega de mensagens duras, pregue coisas suaves para nós. Muitos não querem se colocar debaixo do governo da palavra de Deus. Nós vemos esta atitude nas principais igrejas. Elas estão se aproximando da união com igrejas que abandonaram as Escrituras como a palavra de Deus, declarando deixar de lado as diferenças em defesa do amor e da unidade. Contudo, estão também deixando de lado a palavra de Deus neste processo. Agora, as grandes doutrinas da reforma, pelas quais milhares de crentes pagaram com suas vidas, estão sob risco. Salvação pela fé apenas, justificação pela fé, pelo retorno à salvação pelas obras. Esta união de igrejas está abraçando a justificação pelas boas obras apenas. E esta é a doutrina do anticristo. Esta união mundial de igrejas também está se movendo na direção da ordenação de ministros homossexuais. E isto vem diretamente das fossas do inferno. Mesmo assim, os líderes da igreja continuam a ignorar vozes piedosas que clamam para não abandonarem a defesa do Evangelho de Cristo. Deus deu a Jeremias uma palavra final ao povo, para ser entregue no jejum nacional. Quando o piedoso Josias morreu, seu filho Jeoaquim chegou ao trono, e no 4º ano do seu reinado, Deus disse a Jeremias: entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Jeremias 36, versículo 6. O versículo 9 nos diz que no mês nono apregoaram jejum diante do Senhor todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Os líderes de Jerusalém sabiam que o terrível exército caldeu estava se aproximando. Eles receberam relatos dos espiões de que este poderosíssimo inimigo estava marchando por terra, com a intenção de derrubar Jerusalém e destruir o templo. Assim, depois de 27 anos, os avisos de Jeremias estavam finalmente se avizinhando. Rapidamente, todos em Judá começaram a se reunir em Jerusalém, e todos estavam tão familiarizados com as coisas que Deus havia dito que iria acontecer com eles, que soou como uma música velha. Seremos julgados por nossa idolatria, por rejeitar a palavra de Deus e por derramar sangue inocente. Os caldeus vão tomar Jerusalém, destruir o templo e nos levar para o cativeiro na Babilônia. O julgamento de Deus foi enviado, não pode ser evitado. Ainda assim, ano após ano, o julgamento não veio. Na realidade, quanto mais as pessoas pecavam, mais elas prosperavam.
Eles zombavam de Jeremias, dizendo: Você vive dizendo que tempos difíceis estão chegando, mas nós não vemos nada além de prosperidade. Eu imagino quanto escárnio Jeremias enfrentou naqueles anos. Ele alguma vez duvidou da palavra que Deus tinha lhe dado? Mas as palavras de Jeremias finalmente aconteceram. De repente, no meio dos bons tempos, os líderes de Jerusalém receberam as más notícias. Os caldeus estão sobre nós. Agora, Deus sempre tem um remanescente santo, e tenho certeza que ele estava presente em Judá naquele tempo, orando pelo arrependimento da nação, como o país tinha visto antes sob Esdras e Neemias. A geração anterior tinha tremido quando Esdras leu as Escrituras, capítulo 7, versículo 10, e reagiram com arrependimento e colocando-se debaixo do governo da palavra de Deus. Então agora, enquanto acontecia o jejum em Jerusalém, Jeremias enviou seu escriba Baruque para proclamar aquele que seria o último aviso de Deus antes do julgamento. Baruque provejou uma mensagem que sintetizou 27 anos de avisos. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, diante de todo o povo. Jeremias 36, versículo 10. 3 tipos de pessoas ouviram a palavra de Deus revelada naquele dia. Jeremias 36 descreve estes 3 tipos como ouvintes passivos, ouvintes perturbados e ouvintes canivete. Cada um desses ouvintes está presente na igreja de hoje, e eles reagem da mesma forma que o povo reagiu nos dias de Jeremias. Ouvintes passivos. O jejum em Jerusalém tornou-se um jejum fatal. Como? Incrivelmente, à medida que Baruque fazia ressoar o ardente apelo de Jeremias ao arrependimento, muitos ouvintes permaneciam totalmente passivos, ficaram completamente estáticos diante da palavra que ouviram. Mas nem ele, o rei, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Jeremias 37, versículo 2. Você pode imaginar a cena? Um jejum nacional foi proclamado, um tempo de solenidade, reverência e busca. E agora o povo estava recebendo um aviso final. O inimigo estava desabando sobre eles, vindo para escravizá-los e levá-los para a Babilônia. Mesmo assim, os israelitas apenas ficavam ali pestanejando. Nada foi registrado. A palavra de Deus que eles se reuniram para ouvir entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu fico mudo, tamanha minha perplexidade diante dos ouvintes passivos que vejo na igreja hoje. Estas pessoas vêm jejuar, frequentam a igreja regularmente, cantam no coral, levantam as mãos em louvor, ainda assim permanecem completamente passivas diante da palavra pregada que ouvem. Seus pastores avisam: o espírito de anticristo já está trabalhando no mundo, enganando muitos. Todos os seguidores de Cristo devem se preparar, fundamentando-se nas Escrituras. Mas estas palavras caem em ouvidos surdos. Estes cristãos tornaram-se cegos para o perigo em que se encontram. Um dia estarão na maior luta de suas vidas. O inferno vai vomitar suas hordas demoníacas, e o inimigo vai se derramar como uma enchente. Ainda assim, estes crentes vão ficar congelados em estado de passividade. A palavra passivo significa receber uma ação ou palavra sem reagir, ou sem iniciar resposta em retorno. Isto descreve sua atitude diante da Bíblia. Você pode achar que a vinda dos dias de julgamento vai lhe dirigir para a palavra de Deus, mas os israelitas também sabiam que o julgamento estava chegando e permaneceram passivos. Você fará o mesmo, caso já não tiver se voltado para a palavra de Deus. Eu tenho ciência de que a nossa geração sofre de sobrecarga sensorial.
Nossas mentes estão saturadas com imagens e relatos de tragédias horríveis, aviões caindo, assassinatos em massa, em escolas e igrejas, atrocidades acontecendo no mundo inteiro. E todos os dias parece um novo estudo sobre saúde alerta que um alimento até então inocente está nos matando de câncer. Isso tudo chega a ser sufocante. Contudo, é igualmente verdade que podemos nos tornar entorpecidos devido à nossa vida confortável. Nossa propriedade e conforto podem nos levar a um tipo de estupor, como o causado por narcóticos, embalando-nos na crença de que os dias bons nunca vão acabar. Nós gradualmente vamos fechando nossos ouvidos e corações para a palavra de Deus e para os avisos de seus profetas. Assim foi em Judá, e assim é na igreja de hoje. Em cada caso, as pessoas voltam para suas casas e correrias pensando: será que a coisa vai piorar? Nossos líderes vão dar um jeito. Não vale a pena ficar gastando tempo com isso. Mas passividade diante da palavra de Deus abre a porta para todo tipo de falsa doutrina. Em Judá, as pessoas com o tempo começaram a dar atenção aos falsos profetas. E a mesma coisa está acontecendo na igreja hoje. As pessoas estão correndo para lá e para cá para receber palavras dos assim chamados profetas e de evangelistas guiados pela carne. Porém, muito do que estes pregadores lhes dizem é totalmente contrário às Escrituras. E, tragicamente, muitos crentes, biblicamente analfabetos, não conseguem discernir a falsidade, porque não conhecem a palavra de Deus. Ouvintes perturbados. Estar perturbado significa estar imensamente incomodado, descontente, contrariado, confuso. Isso descreve a reação de Micaías, um oficial da corte de Jeoaquim. Micaías tinha ouvido casualmente a mensagem que Baruque leu durante o jejum e tremeu de terror. Este homem era parte do grupo de inteligência de Judá e ele rapidamente percebeu que Baruque dizia coisas que ninguém poderia saber, a menos que fossem reveladas pelo próprio Deus. Micaías correu à corte do rei para compartilhar o que havia ouvido com outros líderes. Parafraseando, ele diz: cavalheiros, tenho notícias perturbadoras. Acabei de ouvir a profecia de Jeremias e coincide com as nossas informações. Então, pensando bem, eles vêm dizendo a verdade todos estes anos. Os caldeus são muito poderosos para nós. Não conseguiremos lhes resistir. E agora não podemos ignorar isso. Nós temos que ouvir esta palavra de Deus. Os oficiais resolveram convidar Baruque para uma reunião secreta, na qual ele poderia contar o resto da história. Então, Baruque tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Jeremias 36, versículo 14. À medida que Baruque começou a ler em voz alta, tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados. Versículo 16. A palavra atemorizados aqui significa estremecidos. Literalmente tremeram quando ouviram a palavra de Deus. Este grupo reverente de homens representa o remanescente santo de Deus, enquanto uma multidão inteira fica passível e imóvel ao ouvir a palavra de Deus. Aqueles que estão fechados com o Senhor tremem quando ouvem sua impressionante verdade. Eu creio que Deus possui um remanescente temente e influente escondido nesta hora final. Há apenas algumas semanas, soube de uma reunião de oração que aconteceu junto a vários senadores americanos. Estes homens e mulheres têm ouvido mensagens proféticas sobre a chegada de julgamento e estremeceram diante da palavra de Deus. Agora estão espalhando essa palavra suavemente e com critério entre aqueles que têm ouvidos para ouvir. Eu agradeço a Deus pelos ouvintes perturbados,
homens e mulheres de Deus que aceitam a palavra de Deus e tremem, ouvintes, canivete. Os homens perturbados da corte de Judá declararam: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Jeremias 36, versículo 16. Eles foram até o rei Jeoaquim. Ele estava na casa de inverno com seus assessores, se aquecendo, sentado ao lado do fogo. Em grave tom, os tementes a Deus disseram ao rei: uma palavra perturbadora veio até nós por intermédio do profeta Jeremias. O julgamento bate às portas. Está tudo escrito no livro sagrado. Nós te imploramos que leia o que ele diz. O rei instruiu seu escriba, Jeude, para buscar o livro. Todavia, assim que Jeude começou a leitura, tendo lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Versículo 23. Os homens tementes ficaram atônitos diante deste ato insolente. A Bíblia diz que eles tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Versículo 25. As Escrituras acrescentam que os assessores do rei não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Versículo 24. Na nossa sociedade, muitos juízes, políticos e poderes ateus manejam canivetes. Estão prontos para cortar e queimar a palavra de Deus e acabar com sua existência. Mas essas pessoas nunca terão sucesso. Quando Baruque disse a Jeremias o que o rei tinha feito, o profeta instruiu seu servo para simplesmente escrever outro rolo com as mesmas profecias, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Versículo 32. A palavra de Deus voltou mais poderosa do que nunca. Veja você, Jeremias sabia que ninguém podia banir o livro de Deus. A China comunista tentou isso. Ainda assim, milhões de Bíblias estão sendo impressas lá agora. As comportas também romperam-se na Albânia. Apenas há alguns anos, autoridades de lá gabavam-se de ter acabado com todas as Bíblias. Mas hoje as igrejas estão surgindo e as Bíblias estão circulando livremente. O rei Jeoaquim, depreciador da Bíblia, representa uma nova geração criada por pais tementes a Deus. Em algum lugar do caminho, Jeoaquim desenvolveu sua própria ideia de quem Deus era. Alguma coisa no seu coração não queria abandonar o espírito deste mundo, e ele rejeitou a palavra pura de Deus. Ele termina em apostasia em meio a um grande reavivamento. Este tipo de jovem crente é visto em todo lugar hoje em dia. Estes cristãos cresceram testemunhando grandes reavivamentos e aprendendo os ensinamentos de Deus. Ainda assim, o espírito do mundo os agarrou e eles se tornaram adeptos do estilo de vida permissivo dos dias de hoje. Por exemplo, muitos recusaram-se em seus anos de juventude a deixar a música que não é de Deus e agora estão ridicularizando os velhos hinos dos pais. Essencialmente, pegaram um canivete, cortaram as músicas espirituais de suas vidas e substituíram por música da carne. Agora, como líderes adultos no ministério, estes cristãos trouxeram canivetes para dentro da casa de Deus. Perderam todo o temor santo, desprezando as poderosas reuniões guiadas pelo Espírito Santo. Eles reclamam que o velho estilo de adoração ou de pregação não são suficientemente modernos. Isto tem trazido resultados trágicos. Um ministro amigo meu ligou-me recentemente, desesperado por causa do filho adolescente. O jovem rapaz tem bebido e se metido em todo tipo de problema. Quando seu pai sentou-se com o filho para uma conversa, o garoto disse que o pastor da mocidade declarara que beber não tinha problema, que a Bíblia de fato aprovava isso.
Este mal direcionado pastor da mocidade declarou: nós vivemos nos dias da liberdade, sem culpa. Você pode beber e ainda assim servir Jesus. Não, este pastor da mocidade pegou o canivete e cortou a palavra de Deus em pedaços, e no processo quase destruiu o filho de um ministro. As Escrituras dizem: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios 22, versículo 29. Ainda assim, os jovens jeoaquins dos púlpitos estão removendo os marcos fundamentados na Bíblia por todo lado e estão levando suas ovelhas para bem longe da pura palavra de Deus. É claro, eu não estou acusando toda a geração jovem. Existem muitos jovens, homens e mulheres de Deus nos púlpitos e na indústria da música, que tremem diante da palavra de Deus. Eu quero encorajar toda esta gente jovem. Conheça a palavra de Deus. Não a substitua por aquilo que você pensa que é certo ou que lhe faz sentir bem. Ao invés disso, livre-se de tudo que é contrário ao que diz a palavra de Deus. Então você estará debaixo de seu total governo, e o Senhor lhe honrará com todo o poder e a autoridade do Evangelho. Amém. Graça e paz, irmãos.